Olá, você já teve que fazer algo que você não gosta? Todos nós temos que fazer todos os dias algo que não nos satisfaz. Porém, muito pior do que fazer algo que não se deseja é fazer algo sem ter uma motivação que faça sentido para você. Eu tenho certeza que você odiou cada minuto daquela aula torturante, daquela matéria que você nunca entendeu porque estava estudando. Se você considera uma coisa inútil, além do seu insucesso em realizar a tarefa ser certo, cada minuto daquilo vai ser como um castigo sem fim. Por que tantas regrinhas, nomes complicados, explicações sem porquê, decoreba? Manter as coisas simples, explicar a origem e o objetivo das coisas, dar sentido ao seu esforço para fazer nascer a sua motivação que vai te levar ao sucesso. Esse é o English Coaching. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu vou dizer que ele é muito importante, mas vou tranquilizar vocês. Primeiro eu vou assustar. O assunto que a gente vai falar hoje é to be. Aí você fala, meu Deus, em todas as escolas que eu já entrei na vida, todas as vezes que eu comecei a estudar inglês, eu aprendi verbo to be, até hoje isso não entrou na minha cabeça. Agora eu vou te tranquilizar. Fica calmo. Esse aqui é o English Coaching. Então, antes da gente começar a estudar to be, a gente vai entender por que nós precisamos estudar to be. Okay? Vamos entender qual o objetivo disso. Por que afinal, as escolas dão tanta ênfase nisso daqui? Vamos lá. Primeiro motivo da gente estudar to be. Ou melhor, eu vou explicar primeiro para você o porquê disso, to be. Muitas pessoas têm dúvidas. O porquê que uma palavra que significa ser ou estar é dividido em duas partes, tá? Todo verbo em inglês, todo verbo que está no infinitivo, esquece essa palavra. Todo verbo que termina em ar, er ou ir, dormir, comer, falar, a gente usa o to em inglês. Então, por exemplo, se você sabe o verbo amar, que é love, amar não seria só love, amar é to love. Sempre tem que ter o to na frente. Matamos essa dúvida? Então vamos voltar a entender o verbo to be. Talvez você já esteja com outra dúvida na sua cabeça. Drop it. Que você diga que to be é um verbo só para duas palavras, ser ou estar. Acostuma, tá? Muita coisa em inglês vai significar mais de uma coisa. É normal. Bom, pensa que ser ou estar é muito importante que você aprenda esse verbo porque é o verbo que você mais usa no dia a dia. Duvida de mim? Mãe, eu estou aqui, eu estou com fome, você é meu amigo, eu sou o professor. Você está usando a todo momento o verbo ser ou estar. É a primeira razão de ser tão importante você estudar o verbo to be, é o verbo que você mais vai utilizar no seu dia a dia. Segunda razão, porque é muito importante aprender esse cara. Pensa comigo da seguinte maneira. Todo verbo em português você conjuga, certo? Eu falei do exemplo do verbo amar, do verbo love, então vamos utilizar novamente o verbo amar. Se eu conjugar o verbo amar em português, vai ficar eu amo. A palavra já mudou. Tu amas, mudou de novo. Ele ama, a palavra muda novamente. E assim vai, a palavra vai mudando de acordo com a conjugação da pessoa. E isso eu estou falando só no presente. Se você for pro passado, vai ficar eu amei, tu amaste, não é? Para o futuro vai ficar mais diferente ainda. E em português você sabe que você tem milhões de tempos verbais. O futuro, do presente, do subjuntivo, do indicativo e tudo mais, isso não tem fim. Em inglês, se eu pegar o verbo amar, o verbo to love, termina em ar, ganho to. Se eu pegar o verbo to love em inglês, eu for conjugar esse mesmo verbo, ele não muda, ele não se altera. Eu love, tu love, ele love, nós love. Fala, e no passado? Eu love, tu love. Ele não muda. O verbo não muda, tá? O que vai mudar é o auxiliar, mas isso a gente vê em outra aula. Nenhum verbo em inglês se conjuga. Então a razão de você ter que entender esse verbo to be tão bem é porque ele é o único verbo em inglês que você vai ter que conjugar.
Se ele é o único que você tem que conjugar, você aprende separadamente, domina a conjugação do to be e todos os outros vão ser iguais. Entendeu? É por isso que você aprende o verbo to be separado dos outros verbos. Tá. Agora que eu tirei o motivo do porquê que a gente precisa aprender o verbo to be, agora porque eu tirei a motivação de por que você tem que entender isso daqui, vamos entender. Né? Então vamos lá. Verbo to be. Para você poder conjugar um verbo, eu preciso primeiro te dar as pessoas. Como é que eu vou conjugar se eu não sei as pessoas? Eu, tu, nós, né? Maravilha. Vou apresentar as pessoas do inglês para você. Provavelmente você já sabe, mas de qualquer maneira eu vou apresentar. Senhores, essa é a primeira pessoa do inglês. I. I significa eu, ok? O bom de fazer um vídeo é que a gente não precisa escrever, você pode voltar e ver o que significa I, tá? A segunda pessoa do inglês é you. E you, um poodle bem treinado, sabe que é você. A terceira pessoa que eu vou apresentar, we. We are the champions, my friend. Nós, ok? They. They é uma palavra que significa eles ou elas. Tanto faz, não tem gênero, tá? Então, they para eles ou they para elas. Legal. Agora eu vou falar de he, she e it. Provavelmente, se você já fez curso em algum lugar, você sabe que esses três carinhas vêm sempre juntos. He, she e it. Acontece isso porque tudo no inglês vai acontecer diferente para esses três caras aqui. He, she e it. Se você tem mais de 20 anos, que nem eu, talvez você conheça o que eu vou dizer agora. Eu usava para me lembrar que he era ele, eu dizia que era o he-man. He-man. Se você tem mais disso, você nasceu em 80 alguma coisa, você lembra desse cara. E o she, para lembrar que era ela, eu utilizava she-ha, que era a namorada do He-Man. Assim eu lembrava que he era ele e she era ela. E it, nós vamos usar para coisas ou animais, tá? Tudo que é inanimado ou seu bichinho, a gente usa it. Maravilha. Senhores, apresentado a palavra, então vamos conjugar o tal do verbo to be. Eu disse que o verbo to be se conjuga. Eu vou colocar o to be em outra cor, só para você ver a mudança que vai acontecer com o to be. Então eu tenho aqui o verbo to be em azul. Tudo que eu colocar em azul é to be. Conjugando o verbo to be na primeira pessoa. Eu sou ou eu estou. I am. É um M. I am. Okay? Então, afinal de contas, o que é esse am? Am é o verbo to be conjugado na primeira pessoa no presente. Assim como você conjuga amar, vira eu amo, to be não vai ser I be, eu sou, vai ser I am. O verbo mudou, foi só isso que aconteceu. Só porque aconteceu em inglês é diferente, acontece em português toda hora. You, we e they, uma conjugação só. Are. Então você é ou você está seria you are, we are, they are. E para he, she, it, o verbo to be se torna is. Então ele é ou ele está, he is, she is, it is. Isso que está em azul, esse am, esse are e esse is, é simplesmente o verbo to be conjugado. Então, por exemplo, se você fosse fazer uma frase, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu estou conjugando o verbo ser. Eu sou feliz. Vamos conjugar o verbo ser. Conjugando com a primeira pessoa, o verbo ser, ele vira am. Então, I am happy. Esclareceu o verbo to be? O que é esse verbo to be? Ele é só a conjugação de um dos verbos do inglês. O verbo mais importante do inglês, a primeira força do inglês. I am happy é o verbo to be. Show de bola. Agora eu vou te explicar, não basta simplesmente explicar o verbo to be dessa maneira. O que eu quero mostrar para você é como falar qualquer coisa em inglês que tenha o verbo to be, que tenha o ser ou estar. O que eu tento fazer é fazer com que você pense em inglês, com que o seu pensamento, eu vou te dar um exercício prático para que o seu pensamento comece a fluir em inglês. Então, olha só. Vou aproveitar para te ensinar um pouco de vocabulário. Vamos pegar alguns adjetivos. Adjetivos é o que te dá qualidade.
Alguns adjetivos como old, velho, old. O contrário de old, new, novo. Tall, que seria alto. E short, baixo. Palavrinhas, eu costumo trabalhar sempre com os antônimos. Assim, você surge uma dúvida, né? Se eu falo para você, ó, old é velho. Você não fica com uma dúvida? Tá aí, novo. Então a gente já antecipa a dúvida. Old, new, tall and short. Acabou de aprender 4 novas palavras. Vamos trabalhar com esses adjetivos para falar sobre to be. Se eu tenho a frase, por exemplo, I am old. Eu sou velho. Senhores, isso daqui, esse verbo to be, é a coisa mais importante de uma frase. Que você não tem entendido a frase inteira, mas se você entendeu esse verbo, se você localizou esse verbo, você matou a frase. Esse aqui, o que existe entre a pessoa e a palavra sequente, é o que me diz se a frase está numa afirmativa, se a frase é uma negativa, se a frase é uma interrogativa, se está no presente, se está no passado, se está no futuro. Toda a informação que você precisa para entender uma frase se encontra nesse pequeno espaço aqui. Então é aqui que seu foco tem que estar, ok? Nessa palavrinha, I am old. E eu percebo que pela posição da palavra, ela é uma afirmação. I am old. Tudo em inglês vai ter uma lógica. Falar, mas é uma língua, tem lógica? Tem uma lógica. I am old. Se eu quiser fazer uma negativa disso, eu vou acrescentar uma palavra que soa negativamente. Not. I am not old. E essa é a negativa. Eu só acrescentei um not e a frase ficou negativa. I am old. I am not old. Eu não sou velho. E para fazer uma interrogativa, a gente vai sambar esse verbo to be aqui. Am I old? Am I old? E é uma interrogativa. Ou seja, pela posição dessa pequena palavra, eu sei se a frase é uma afirmativa, uma negativa ou uma interrogativa. Legal? Show de bola? Tá. Eu vou dar mais 2 exemplos para você com outras pessoas do inglês, só para você ver como é que funciona, bem rapidinho, e aí eu vou explicar mais uma coisa importante. Então, olha só. Você fez com I, você fala, funciona para todo mundo? Funciona para todo mundo. You are, que é o nosso verbo to be, conjugado para você. You are new. Não gostei de você é novo. Vamos usar tall. You are tall. Você é alto. You are tall. Yes? You are tall. Se eu quiser fazer a negativa, eu só acrescento uma palavra negativa. Not. You are not tall. E se eu quiser fazer a pergunta, eu sambo o verbo to be. Are you tall? Então, essa palavra aqui me diz que a frase está no presente. O verbo to be conjugado no presente. Essa palavrinha aqui me diz que é uma afirmação. Quando ela se junta ao not, me diz que é uma negação. E quando ela muda de local, ela me diz que é uma pergunta. Tá. Último exemplo. Vamos usar a terceira conjugação do verbo to be. Então, eu uso aqui. He is short. Ele é baixo. Se eu quiser fazer uma negativa, eu só acrescento uma palavra negativa. He is not short. E para fazer uma pergunta, eu vou modificar o lugar do meu verbo to be. Is he short? Novamente, segue-se a sequência. Afirma, nega, pergunta. Senhores, o que fazer nesses casos? O treino que você tem que fazer para você pensar em inglês é simplesmente esse. Você vai pegar uma lista de palavras, vai fazer frases com o verbo to be e vai fazer esse exercício. Então, digamos que você pegou a frase he is short.
Ótimo, agora você treina. He is short, he isn't short, is he short? Eu fiz ao contrário. He is short, he isn't short, is he short? Okay? Se você quiser, use a sua mão para poder te ajudar a lembrar do que você está fazendo. Mas esse exercício repetitivamente vai fazer com que esse movimento se torne rápido para você, se torne comum. Você pensa em português a gramática de uma forma como você nem percebe. Você já é acostumado a fazer a mesma coisa sempre. Então você só repete. Você aprende por duas maneiras, pela emoção e pela repetição. A ideia é que você repita esse exercício. He is short, he isn't short, is he short? I am happy, I am not happy, am I happy? Você repita a exaustão até que você faça isso sem pensar. Você faça de uma maneira automática. E isso significa pensar em inglês. Utilizar a palavra que você quiser para formar a frase da maneira como você quiser. Você consegue fazer simples afirmações negativas e interrogativas. Se você aprende a fazer isso de uma maneira automática, a única coisa que você precisa agora é trocar o vocabulário. Tá, eu sei fazer isso, mas e se eu quiser dizer novo? Maravilha, você troca a palavra. New. Rapaz, novo é new. Ah, então beleza. Então he is new, he is not new, is he new? Como é que se fala feliz, Renan? Happy. Ótimo. I am happy, I am not happy, am I happy? A partir da maneira que você domina a gramática de uma maneira fácil, só te falta vocabulário. E aí você assiste o vídeo da nossa jarra e aprende como conseguir mais vocabulário. Tá ok? Bom, esse é o básico do to be e aí você acabou de aprender o to be no presente. Próximos vídeos a gente vai falar de to be no passado e to be no futuro. 3 tempos verbais ao mesmo tempo, ok? Então visite a página do Facebook do English Coaching, dê um like no nosso vídeo se você gostou, compartilha e volte para a nossa aula de to be de passado e futuro, tá ok? Até a próxima!